Um feliz sábado a todos. É bom e agradável estar na casa do Senhor, principalmente pela sua presença, mas também porque lá fora está um calor terrível, né? E aqui fomos agraciados pela essa temperatura tão agradável aqui. É assim que Deus quer que a gente se sinta à vontade na sua casa, de forma confortável, para que a nossa adoração seja de excelência. Não que necessariamente dependamos disso, mas o nosso coração ele deve estar como esse local aqui. Ele deve estar sentindo o desejo de receber de Deus a sua graça. Eu já estive aqui algumas vezes por convite do Alexandre. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou Humberto. Meu sotaque é diferente porque eu sou de Alagoas, Maceió, terra maravilhosa. Tão boa quanto esta aqui, viu? E faço o convite para vocês conhecerem lá. Estive lá visitando a família nesse final de ano, passei 20 dias lá. Engraçado que as nossas férias, pelo menos as minhas, são intensas. Você não descansa. Você visita um, você visita outro, você tem que aproveitar a praia, você tem que aproveitar o passeio. E quando as férias terminam, Alexandre, você termina ficando cansado. E aí vem o trabalho para retomar tudo bem. Mas pela graça de Deus, 2025 está aí, desafiador, mas venceremos com o poder de Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu gosto muito desse versículo. Está em Tiago, na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 1. No subtítulo da minha Bíblia está assim, a origem do mal. Mas é aqui que está um dos mais lindos versículos da Bíblia. Tiago é uma carta bem curtinha. Eu faço o seguinte, eu acho Hebreus, que é um livro um pouco mais, tem mais páginas, depois de Hebreus eu passo uma página e aí já acho Tiago. Por isso que demora um pouquinho a achar, nem se preocupe. Tiago capítulo 1. Isso, estamos quase lá. No versículo 16, ele começa dizendo assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é lindo esse versículo? É lindo, né? Eu tenho ele de cor. Aí depois ele continua assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Depois eu vou falar um pouco sobre esse versículo 18. Mas aí está uma projeção aí, né? Toda boa dádiva, tudo que é bom que nós temos é que de Deus recebemos. Não há nenhum mérito em nós, e nenhuma capacidade, a não ser que venha de Deus. E desce lá do céu como uma bênção, como um refrescor. E em Deus, quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Na lição dessa semana, nós recapitulamos a lição e vimos que Deus é imutável. Não existe hipótese alguma em que Deus mude o seu caráter. Na verdade, quem muda somos nós. Não é? Quando Deus fala que Deus desistiu de derramar o juízo, não é que Deus mudou, é que a condição que o homem estava foi que mudou. Vocês já imaginaram se Deus fosse o contrário disso? Se ele fosse um Deus de mudança, ele disse, não, agora, a partir de agora, eu vou ser um outro Deus, eu vou agir de forma diferente. Já imaginaram isso? De vez em quando eu já me peguei assim, imaginando se o Deus da Bíblia que nós conhecemos não tivesse essas características que ele tem, de amor, misericórdia e juízo. Se fosse um Deus vingativo, olha só, o que seria de nós? Mas, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas tem essa impressão de Deus, que Deus é assim. Deus é bom, mas de vez em quando. E às vezes, ele é vingativo. Essa é
a visão a maioria das pessoas tem de Deus. E cabe a nós as primícias, porque Deus nos resgatou, Ele nos regenerou e nos recriou da verdade, sermos a luz que foi cantada aqui, para dizer ao mundo quem verdadeiramente é Deus. Então não esqueçam, toda boa dádiva. E Paulo começa no versículo 16 fazendo um apelo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele diz isso? Porque há uma discordância no mundo que pinta um quadro diferente de Deus. Toda boa dádiva, tudo que você tem, você recebe de Deus. Podemos passar o próximo slide? Isso. Olha, João descreve no Apocalipse o trono de Deus. Ele vê Deus lá sentado no seu trono. E essa imagem, ela quer dizer muita coisa para nós. Principalmente nos dias de hoje. Aquele que está sentado no trono reina, manda, tem tudo sob seu controle. Não é verdade? Quando olhamos para esse mundo caótico, achamos que as coisas estão desarranjadas, como realmente estão. Mas Deus nunca deixará que o mundo pereça sem, na verdade, Ele intervir. Tudo está sobre o limite da proteção e do domínio de Deus. E João, ele vê o arco-íris sobre o trono. O mesmo arco-íris que apareceu lá no dilúvio, após o dilúvio. E qual é a mensagem do arco-íris? Não é? É que Deus, Ele não irá mais destruir o mundo com água. E Ele cumpriu a sua promessa até hoje. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então o arco-íris significa a fidelidade de Deus. Então João vê o arco-íris no trono do Pai. E essa é uma garantia que Ele cumpre aquilo que disse. Tudo aquilo que Deus prometeu e disse, Ele fará cumprir cabalmente. E das mais maravilhosas promessas que nós temos é que Ele virá nos buscar. Ele não desistirá de nós. Amém? Próximo slide. Pode passar o próximo. Olha, como é que nós poderíamos descrever um Deus assim, que nos ama tanto? Eu coloquei um título assim, o imensurável Deus. Não há como mensurar Ele. Ele é muito grande, não é? E a medida do seu tamanho é o seu amor. Deus nos ama tanto que às vezes nós chegamos a pensar em alguns momentos da vida, né? Será que verdadeiramente Deus nos ama? Ou o que realmente eu tenho para que Deus me ame tanto? Não há como explicar esse amor de Deus. Por isso que Cristo, quando morreu na cruz, e Ele disse, quando eu for atraído da terra, ou levantado da terra, a todos atrairei a mim. Nós só podemos entender o amor de Deus, que é imensurável, quando nós olhamos a cruz do Calvário. Aí nós temos a noção do que é o amor de Deus por nós. A noção, porque nós vamos ver a dimensão dele quando adentrar as mansões celestiais e viver eternamente estudando, compreendendo o plano maravilhoso de salvação. Então nós temos uma leve imagem do amor de Deus e que para nós já é muito suficiente, do qual no mundo que nós vivemos. Eu queria compartilhar com vocês um hino que eu gosto muito. Eu costumo dizer que tem alguns hinos que são feitos aqui. Eles são produzidos aqui. Mas tem outros que, como as dádivas, são vindas lá do céu. A melodia, a letra, não é humana. É de Deus. Eu gostaria que o sonoplasta colocasse esse hino. Nós somos o lixo deste mundo. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a salvação. Mas o imensurável Deus, de forma incompreensível, Ele nos amou tanto que Ele veio a este mundo, morreu por você e por mim para me dar a salvação.
Quando nós olhamos o universo, quando nós olhamos a Via Láctea, a galáxia que nós moramos, e observamos que o planeta Terra é uma pontinha de alfinete. E não dá para acreditar que Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, Ele amou esse mundo a ponto de se diminuir e se fazer homem. E não mais isso, Ele foi mais além. Ele morreu e deu a vida para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Preciosa graça. E não há limites. Não há limites para a atuação da graça de Deus. Olha que maravilhoso. Esse mundo nos traz muitas tristezas. Nós às vezes somos sufocados pela opressão, pela injustiça, pela luta do dia a dia que parece não findar. Às vezes tem horas que nós queremos fugir desse mundo, ir para algum lugar que a gente possa estar em paz. Mas para onde ir? Esse mundo é um caos. E às vezes esse mundo traz dores que são quase que insuportáveis. Por isso que o salmista, quando estava nesses momentos tão difíceis, ele dizia: o meu refúgio está no Senhor. Meu refúgio é o Senhor. Eu fico pensando, nós tivemos o pastor Fábio aqui, e tivemos outro pastor de uma das associações paulistas, que ambos perderam os filhos com 15 anos de idade, em um desastre automobilístico. Eu fico pensando, que dor é essa que um pai passa a suportar? Só a imensurável graça que Deus concede. É uma dor que é sobre-humana. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele coloca sobre nós a sua mão, para que a gente suporte essa dor. Uma das coisas que eu aprendi na vida foi que a maior dor que um homem pode sentir, ela foi limitada na cruz do Calvário. Deus colocou um limite na dor humana. Isso, irmãos, é uma grande graça que Deus nos concedeu. Faz um tempo atrás que eu tinha medo do dentista. E toda vez que eu ia ao dentista e a médica vinha com a agulha para colocar na minha boca assim, eu me lembrava, não, a maior dor não é essa que eu vou sentir, é aquela que Cristo sentiu na cruz do Calvário. Irmãos, que Deus é esse que nós temos? Ele limitou a nossa dor. Então não precisa a gente querer fugir desse mundo. Basta estar nos seus braços. Ele sabe da nossa limitação. Ele conhece a nossa natureza. Às vezes eu imagino que os anjos, quando veem uma situação como essa que eu citei, os anjos olham para Deus e para Jesus e para o Espírito Santo e dizem: será que já não basta? Porque os anjos sofrem também. E a resposta que Deus dá diz: ainda tenho alguns que eu preciso resgatar. Por eles eu suporto esta dor. E cá estamos nós, irmãos, resgatados pelo poder de Deus, para proclamar o amor de Deus às pessoas que ainda não foram alcançadas. Deus espera por você e por mim. Não dá para reverenciar esse Deus como Ele deseja. E a nossa adoração, ela precisa ser muito autêntica, mas o fato, irmãos, é que a nossa adoração a Deus, ela tem concorrência. E sabe qual é a concorrência da nossa adoração a Deus, esse imensurável Deus? É a nossa natureza humana. É o nosso orgulho, é o nosso apego às coisas deste mundo. Isto é uma concorrência para a adoração a Deus. Eu queria mostrar para vocês o próprio slide.
Pode passar o próximo. Deus é tão bom, como diz o versículo que nós lemos agora de Tiago, que ele derrama sol e chuva para todos de forma igualmente. De forma igual. E creia, tem bênçãos que são gerais. Tem bênçãos que são para todos. Mas tem bênçãos que são específicas para um grupo seleto. Não porque nós somos melhores, mas porque decidimos viver ao lado de Deus. É por isso que Paulo, nessa carta de Tiago, ele fala assim, ele, pois, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A essas criaturas que são primícias, Deus derrama bênçãos específicas. Além das gerais, específicas. Existem vários exemplos na Bíblia sobre isso. E essas bênçãos específicas, elas só nos alcançam quando nós somos fiéis a Deus. Olha o exemplo de José. Foram bênçãos específicas caídas sobre José, porque ele se tornou, foi fiel nas pequenas coisas e nas grandes situações difíceis. Agora, as bênçãos que são específicas sobre o servo de Deus, elas são tão abundantes que elas conseguem alcançar aqueles que estão próximos. Mas a bênção é para aquele que é a primícia. Mas ela consegue ser tão abundante que alcança os que estão próximos. Novamente o exemplo de José. Potifar. Ele começou a ser abençoado, os seus negócios sendo abençoados, e ele entendeu que alguma coisa estava acontecendo além daquilo que ele podia compreender. Depois ele entendeu que a prosperidade que ele estava tendo era por conta da fidelidade de José. Olha só. Então, se você e eu formos fiéis a Deus, a nossa circunvizinhança, ela receberá a abundância dessa bênção. Mas se eu não for fiel a Deus, e Deus derramar as bênçãos específicas sobre nós, Satanás ele tem um argumento muito forte para contestar a ação de Deus. E ele está pronto a contestar, todo o tempo. Derrame o Senhor bênçãos específicas sobre aqueles que não são fiéis. E Satanás há de se levantar contra Deus para dizer que ele é injusto. E se isso acontecer, irmãos, Satanás está certo. Porque nós estamos no grande conflito. Observe o exemplo de Jó. Quando Jó era fiel a Deus, Satanás diz assim, ele é fiel porque tu derrama bênçãos sobre a vida dele. Tira para ver o que é que acontece. E Deus assim permitiu, as bênçãos foram tiradas, e Jó continuou sendo fiel como antes. E Satanás entendeu que Deus estava sendo justo. Porque não era pelas bênçãos recebidas que Jó era fiel a Deus. É pelo amor que ele tinha ao Senhor. Satanás faz a mesma coisa hoje com você e comigo. O Senhor, ele te adora, ele segue a tua lei, porque tu derrama bênçãos sobre ele. Tira as bênçãos para ver o que é que acontece. Ele faz esse mesmo jogo com Deus. E Deus, às vezes, entre aspas, é obrigado a conceder essa aposta ao Senhor, por amor a nós. Mas Ele quer que sejamos fiéis para que Ele seja vencido pelos argumentos de Satanás. Percebe que Deus, Ele se condiciona à nossa situação? Que responsabilidade nós temos diante de Deus. Esse mesmo Deus que ama, Ele espera ser amado. Próximo slide. Ele lembra Deus constantemente que do seu conserto, né? Há uma porta aberta a todos os que se arrependem da sua infidelidade. Deus está pronto a receber aqueles que ainda não são fiéis na sua vida a Deus. Pode passar o próximo. Tudo o que de bom há na terra, aquilo que foi colocado pela mão bondosa de Deus como uma expressão do seu amor pelo homem, fazendo dele o seu mordomo,
para que fossem usados em benefício de outros. Tudo aquilo que eu recebo tem que ser levado em conta a glória do Senhor. É em benefício do próximo. Nada que eu recebo é para mim mesmo. Toda boa dádiva, ela tem que ser compartilhada. Próximo slide. Como o doador de todas as bênçãos, ele requer certa porção de tudo que administramos. E isso para a pregação do Evangelho, para finalizar a obra deste mundo de salvação. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dávidas. Quer se mostrar agradecido ou grato a Deus por tudo que Ele fez por você? Retribua a Deus naquilo que Ele determinou. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles são a resposta àquilo que Deus nos concede. Mas como eu falei há pouco, a adoração a Deus tem concorrência. E a nossa concorrência, a nossa ganância, é o nosso apego às coisas, é a nossa natureza pecaminosa. Precisamos vencer isso para que a adoração a Deus seja plena. E aqui eu trouxe alguns pensamentos aqui para compartilhar com vocês, que diz assim, ó, a fidelidade traz oportunidades. Oportunidades. Quando somos fiéis na ação, Deus é fiel na recompensa. Volto a citar o exemplo de José. Quando você faz, ou melhor, o que você faz com as oportunidades, determina o que elas farão por você. Deus nos dá a oportunidade de sermos fiéis, dizimistas e pactantes, para que essa oportunidade nos traga oportunidades outras que farão benefício a nós mesmos. Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que, dando-lhe a mais alta eficiência ao seu serviço como retribuição. No livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, quando Jesus precisou usar o barco dos discípulos para falar às multidões, Lucas diz que a multidão estava apertando Jesus e ele pede um dos barcos de Pedro para que subisse no barco e afastasse um pouco o barco para que ele pudesse pregar o evangelho. E assim Pedro, ainda não era discípulo ainda, afastou o barco. E Jesus pregou aquelas multidões. Mas o relato de Lucas cita que depois Jesus disse assim, olha, aos discípulos que ali estavam, vai ao barco e lança as redes do lado direito. Mas ele disse, mas nós passamos a noite toda, aquilo de manhã, a noite toda tentando pescar e não conseguimos pescar nada. Mas sob tua ordem eu farei. E os discípulos lançaram as redes. E o que eles escolheram? A rede veio cheia de peixe, a ponto de se rasgar. Eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar, porque a bênção estava sendo grande demais. Quando nós ofertamos aquilo que temos para o serviço do Senhor, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medida. Irmãos, eu sou um exemplo disso. Eu quero contar o meu testemunho aqui muito rápido sobre um fato que depois que eu descobri essa passagem, desejada de todas as nações, eu me maravilhei. Eu não sabia, mas Deus estava me observando. Eu era recém-batizado ali em Maceió. E antes de me batizar, eu já entendi o papel do dízimo, mas ainda da oferta, ninguém tinha falado ainda das ofertas. E aí eu estive num acampamento lá, uma área muito confortável, em meio à natureza. E ali toda a igreja reunida, e o pastor Elias Pedrosa, que era departamental de educação na época, ele lançou um desafio para a igreja, que era abrir um colégio, que lá até lá não tinha. Não é? E toda a congregação comprou a ideia, nós precisamos ter um colégio para que os nossos filhos estudem aqui, tenham princípios e tal. Aí o pastor Elias disse assim, olha, mas eu quero ver o quantos vocês estão dispostos a dar para ter um colégio aqui em Maceió. E aí, nós temos o terreno já. E aí um irmãozinho lá no meio levantou a mão. Disse, pastor, eu vou doar 1 milheiro de tijolos para a construção desse colégio. E outro, lá do outro lado, disse assim, eu vou doar 10 sacos de cimento.
E mais um outro lá atrás, uma caçamba de areia. E começou a vir aquele movimento de doação para que o sonho pudesse ser realizado. Eu estava ali, sentado, ao lado do meu irmão de sangue, e falei assim, olha, naquela época já estava formado em arquitetura, estava passando por um momento difícil, né, inclusive financeiro, mas disse assim, olha, eu vou doar o projeto desse colégio. Aí o meu irmão falou assim, mas você tem certeza? Eu digo, tenho. Porque aquele irmãozinho lá que doou um milheiro de tijolo, né, ele me constrangeu, porque quem sabe é tudo aquilo que ele podia dar. Então, eu posso também doar esse projeto. E, para você ter ideia, um projeto daquela época, eu estou dizendo isso não para trazer confete, mas só para você entender a realidade. Eu estava passando por um momento difícil, financeiramente, mas um projeto daquele custaria em torno de seus 50 a 60 mil reais. Eu não olhei o valor do projeto. Eu fiz essa doação. No final do culto, eu me aproximei do pastor, eles não me conheciam ainda. Eles ficaram um pouco incrédulo, eu tive que provar que eu era formado e tal. Bom, a questão se deu. Fiz o projeto saiu, a construção do Colégio de Maceió aconteceu, está lá para a honra e glória de Deus. Mas o fato é que eu não sabia que Deus tinha aceitado aquela oferta que foi dada do coração. E Deus fez como fez com os discípulos, com o barco. Ele começou a me dar outras oportunidades para que eu fizesse outros projetos. E daquele dia em diante, eu não parei mais de trabalhar na causa de Deus, fazendo projetos em diversas partes do Brasil. E talvez não, é a certeza de que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui chamado, eu costumo dizer que eu fui chamado. Eu estava lá trabalhando na região do Nordeste, fazendo projetos, estava bem ocupado, mas Deus me fez um chamado para vir para cá. Pesou isso, pesou. Eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer? Mas entendi que era um chamado. Vim. E Deus me deu grandes presentes, continua dando grandes presentes para mim. Deus me deu a oportunidade de projetar a sede, que está muito bonita. Deus me deu a oportunidade de projetar colégios, reformas. E um presente a mais foi a igreja de Gramado, Alexandre. A igreja de Gramado, ela foi vendida e comprada do terreno para fazer uma igreja do zero, exatamente no momento que eu estou aqui. Isso é uma graça de Deus. E eu olho para o passado, Deus aceitou a minha oferta. É assim que Deus faz, irmãos. Quando nós ofertamos para Deus, para a sua obra, Ele nos recompensa. Mas qual é o propósito da fidelidade? Qual é o propósito da fidelidade? Eu queria que vocês saíssem daqui com esse pensamento. O objetivo dela, olha só. A fidelidade, ela não se fundamenta naquilo que recebemos de Deus. Ok? Mas no que acontece em nosso caráter quando nós somos fiéis. Então, o propósito e o objetivo da fidelidade não é as bênçãos, é o nosso caráter. Seu objetivo principal é nos transformar e não necessariamente nos fazer felizes. É nos transformar. E continua. Não devemos depender de prosperidade ou de respostas que esperamos para manter a fé em Deus. Lembra da passagem de Abacuque? Ainda que nada floresça no meu campo, ainda que todas as minhas plantações ou a minha criação morra, eu ainda continuarei sendo fiel a Deus, ao Senhor. E a maior recompensa de quem é fiel não é a bênção de Deus, mas é o próprio Deus. Ele se dá a nós, quando nós somos fiéis. E devo ter em mente também que o Senhor não me pediu para ter sucesso desse mundo, mas Ele me pediu para ser fiel. O sucesso vem como consequência. Agora, durante a minha experiência cristã com Deus, já passei por momentos difíceis? Sim, já passei por momentos difíceis. Fui provado a minha fidelidade, que Deus permite que sejamos provados. E naquela hora eu percebi que estava sendo provado. E eu disse assim, olha, Senhor, em oração, o Senhor pode tirar tudo de mim, leva tudo que eu tenho. Mas, por favor, não me tire a salvação que o Senhor me deu, pela graça de Cristo.
E depois que eu passei aquele momento bem difícil, irmãos, eu não esqueço isso. Eu estava em casa, eu tinha sofrido nervo ciático, já ouvi falar, né? Em virtude de um estresse de trabalho, de preocupação por essa situação, eu passei 1 mês e meio de cama, sem poder tomar banho em pé. E nos primeiros dias, que era uma dor horrível, você que já passou por isso, eu estava dormindo lá na minha cama, dormindo não, deitado na minha cama com a dor sem poder dormir. Às 2 horas da manhã, eu ouvi a gargalhada de Satanás lá na sala da minha casa. Eu era solteiro. Mas ele riu de mim. Ele riu de mim. É um sorriso macabro, sabe? E eu sei que era ele que estava rindo da minha situação. E naquele momento eu comecei a cantar um hino de amor a Deus, que a minha fidelidade não iria mudar. E depois, passado por essa fase, eu recebi de Deus força sobre-humana para não só para atravessá-la, mas para encarar as bênçãos que Deus iria me dar ao longo da minha vida. Irmãos, é um desafio, mas é um desafio com Deus que se torna assim muito agradável lutar pelas coisas de Deus, quando Ele está ao seu lado. Mas não perca a oportunidade de ser as primícias do Senhor. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas e se prepare para que Deus fará da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Nós vamos ouvir um hino agora. Eu gostaria de fazer um apelo em nome do Espírito Santo de Deus. Enquanto esse hino estiver sendo cantado, confesse ao Senhor que precisa ser mais fiel a Ele. Que sua vida precisa ser entregue de forma mais abundante ao Senhor. Peça perdão a Deus e aceite o desafio do Senhor em derramar bênçãos sob medida sobre a sua vida e sobre aqueles que estão ao seu redor, seus filhos, seu esposo, seus vizinhos, seus parentes. Deus fará isso por amor a você. Eu ia cantar um hino, mas mudei.